Livro de Mateus, capítulo de número 1. Quem encontrou diz amém. Versículo de número 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Digam glória a Deus. Versículo de número 10. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se o adoraram. Abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Diga glória a Deus. Pode se assentar. Gostaria que você abrisse o seu coração para esta reflexão. Nós vamos falar sobre uma família adequada, a família onde nasceu o Senhor Jesus. Porque se estamos trazendo à memória o nascimento de Jesus, vamos olhar o ambiente que ele nasceu, e vamos nos espelhar nesse ambiente, e também vamos espelhar-nos nas pessoas que foram escolhidas por Deus para que Jesus viesse ao mundo. Não é por menos, não é por menor, não é pequeno o fato de um homem ou uma mulher ser escolhido para trazer o Filho de Deus à terra. Porque eles não só trouxeram Jesus à terra, eles só não criaram o ambiente para que ele viesse, mas eles tiveram a incumbência de cuidar dele em toda a sua infância. 1 ano, Jesus andou, aprendeu a andar como qualquer criança, mamou como qualquer criança. 2 anos, 3 anos, aprendeu, teve que ser cuidado, teve que ser protegido, teve que ser ensinado, teve que ter toda a atenção que uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos precisa ter. Todo mundo aqui sabe daquele período com 12 anos, que ele esteve lá com os doutores, interpelando, perguntando, questionando para aprender, e que sua mãe e seu pai ficaram preocupados, porque ele não estava lá, ele não estava presente. Alguém está me entendendo? Diga amém. Esqueceram ele, mas ficaram preocupados, voltaram para atendê-lo, voltaram para cuidar dele, voltaram para procurá-lo, porque era a responsabilidade deles. Ali nos mostra a responsabilidade que Maria e José tinham com Jesus. Então, Deus não escolheu 2 pessoas que esquecem o filho no carro, no sol, como acontece nos dias de hoje. Alguém está aí não? Deus não escolheu 2 pessoas que agrediam, que ofendiam, que xingavam. Deus escolheu 2 pessoas que formaram uma família, e trouxe irmãos, porque Jesus teve 4 irmãos homens, fora as mulheres, a Bíblia nos fala. Deus não escolheu uma família
duas pessoas de forma aleatória. Foram duas pessoas muito bem escolhidas no período correto. Quem está entendendo, diga amém. Então, uma família adequada. Nós temos o ano todo, aprendemos com Jesus, com sua palavra, com seu ensino, com seu testemunho, com seu estilo de vida, mas agora nós vamos aprender com a família que o recebeu, que Deus nos deu algumas ministrações para trazer ao coração. No livro de Lucas, se você quiser acompanhar comigo, pode ir lá na frente no livro de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 45, quando Maria está visitando Isabel, e o Espírito Santo se move, o João Batista se move dentro do ventre de Isabel, porque o Espírito Santo tocou a vida dele. Ela fala no versículo 45 de Lucas 1 assim, ó: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Diga glória a Deus. Bem-aventurada, feliz a que creu. A Bíblia está falando que precisou haver fé para que a vontade e o propósito de Deus se cumprisse. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda com esta família, porque é uma família que demonstra fé. Para que as coisas de Deus se cumpram na minha vida, para que as coisas de Deus se cumpram na sua vida, você precisa ter fé. E alguém pode dizer: mas pastor, eu tenho fé. Será? Será que não é a fé do Gilberto Gil? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar? Será que é uma fé popular, uma fé cultural? Não, eu tenho muita fé, minha fé é grande. Ou será que realmente você entende o que é ter fé? Porque a Bíblia diz que Maria creu para que a vontade de Deus se cumprisse. Eu quero dizer para você que existe muito propósito e muito plano de Deus para a sua vida. Quem está aqui comigo nos domingos, no último domingo do mês, eu sempre apresento as crianças, e a minha oração é assim: que o propósito e que o projeto de Deus se cumpra na vida desta criança, porque ninguém vem a esse planeta se não for para cumprir um propósito e um projeto de Deus. Todo ser humano que vem a esse planeta, ele vem para cumprir um projeto e um propósito de Deus. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Por isso que a igreja ela é contra o aborto, é contra matar a criança, mesmo no ventre, porque a criança não é um projeto humano, é um projeto de Deus. Mas pastor, às vezes as pessoas não queriam ter o filho, mas a partir do momento que geraram um corpo, veio um espírito da parte de Deus, por isso que ele é chamado Pai dos Espíritos. Veio o Espírito Santo e sopra naquele corpo, naquela fecundação, o projeto de Deus e o propósito de Deus para este planeta, para essa história e para esta geração. Então cada um de vocês que estão aqui, tendo consciência ou não, você é um projeto de Deus. É muito bonito ver eu falando que Deus teve uma profecia, me falou, o arcanjo falando que Deus ministrou uma profecia e se cumpriu. Mas eu quero dizer para a sua vida, Deus tem também um projeto e um propósito para a sua vida, para se cumprir. Por isso que você está aqui nesse planeta ainda, e por isso que Ele tem te chamado. O saudoso Miles Monroe fala isso com muita propriedade. Ele diz que a maior perda do homem, o maior conflito na vida do homem, é ele não saber porque ele está aqui, ele não saber porque ele está nessa terra, ele não saber o seu propósito de existência. O maior conflito na vida do ser humano é não saber o seu propósito de existência. E a maior revelação que você pode ter é saber por que você está nesse planeta. E eu não estou falando de igreja, porque eu já tenho dito que o nosso Deus não é Deus de crente apenas, Ele é Deus de todos que estão no planeta. Ele é Deus do ímpio, Ele é Deus do viciado, Ele é Deus do que está caído, Ele é Deus daquele que está longe, Ele é Deus daquele que não conhece nada sobre Ele mesmo. Ele é Deus do universo, Ele é Deus do planeta todo. Ninguém gerou-se a si próprio. Se existe, seja em que raça for, seja em que país for, um ser humano que está lá,
esse ser humano é um projeto de Deus, sabendo ele ou não. A grande descoberta é quando nós sabemos. A diferença entre eu e aquele que está na rua, prostrado no vício, na droga, no álcool, em qualquer outra coisa que degride e destrói o ser humano e o seu corpo, é que eu sei o meu projeto, e por isso eu batalho por ele, e ele ainda não entendeu o dele, ou de alguma forma não quer entender, mas Deus tem um projeto para a vida dele também. Diga para o seu irmão: Deus tem um projeto para a sua vida. Isso é um fato. Agora você crê? Eu me atrevo a dizer, eu não falei isso no culto das 5, mas eu me atrevo a dizer que em determinado momento da sua vida, esse projeto é ministrado ao teu coração. Em determinado momento da sua vida, esse projeto chega no teu coração. Não se escandalize no que eu vou falar. Vamos falar daquilo que está evidente. Do Medina, o homem da prancha, o homem que ganhou o campeonato de surf mundial. Você pode achar estranho o que eu vou te dizer, mas ali está um projeto de Deus. Pastor, o senhor está dizendo para mim que Deus pode trazer alguém ao planeta para que ele seja campeão mundial de surf? Eu estou dizendo, afirmando e creio. Para que você não pense que o projeto de Deus só tem a ver com quem prega, com quem toca na igreja, com quem canta. Porque o crente tem uma mente desse tamanho, ele acha que as coisas de Deus só acontecem dentro dessas 4 paredes. Ele acha que o cara que pega um quadrinho daquele, irmão, e enche o dedo de tinta, e daqui a pouco sai uma paisagem linda, que se eu for botar o dedo lá só vai sair um monte de riscaceiro. Eu nunca vou fazer uma casa, vou fazer um Zé Palito com 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Isso é talento, isso é criatividade, isso é extraordinário. Dentro da nossa cultura, quem pinta, quem faz, quem corta um cabelo, tudo aquilo que você faz é distinto na sua vida. Eu quero dizer para você, é um projeto de Deus para a sua vida. O outro tenta fazer, não consegue. O outro tenta realizar, não consegue, porque você nasceu para fazer isto. Seja isto construir uma casa, seja isso desenhar uma planta, seja isso você consertar um aparelho eletrônico, seja qualquer área da sua vida, é um projeto de Deus. Aquilo que você tem talento e o outro às vezes se esforça para fazer e não tem. Então derruba por terra a ideia que projeto de Deus é só para cantar, pregar, tocar na igreja e ser alguma coisa dentro dessas 4 paredes. Projeto de Deus talvez é a faculdade que arde no teu coração e que você quer fazer para você ser um instrumento, uma bênção em favor do ser humano. Alguém está me entendendo? Amém. Quem está recebendo, diga amém. Amém. Pastor, como é que o senhor pode imaginar que ganhar o campeonato mundial de surf pode ser um projeto de Deus na vida de uma pessoa? Porque aquele moço é crente, o mundo inteiro está olhando para ele, e ele pode trazer uma mensagem que a minha vida inteira eu não vou conseguir alcançar 1% do que ele alcança com uma mensagem. Ele pode deixar uma mensagem no Twitter, nos milhões de pessoas que estão seguindo ele, e testemunhar do que Deus é na vida dele, que eu vou viver a minha vida inteira. Eu vou ficar careca e não vou conseguir. Precisa 10 pastores Eloy vezes 1000, 10 vezes 1000, para talvez alcançar 10% do que ele consegue fazer em uma única vez na internet. E em países que o evangelho às vezes não chega, que um pastor não é bem recebido, um crente não é bem recebido. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Seja esse o cozinheiro, seja esse o pedreiro, o eletricista, o engenheiro, seja esse até a empregada que trabalha na casa, que às vezes se sente tão pequena e tão inferior, mas se houve uma mudança na vida de um Naamã, é porque uma mulher, uma menina que trabalhava na casa dele, deu um testemunho de um Deus poderoso, e que marcou a história da vida daquele homem, e que está na palavra de Deus, porque ela foi instrumento de Deus, como Daniel era escravo no palácio, mas foi um instrumento de Deus para manter a nação e libertar depois dos 70 anos. Você está entendendo? Queria que você entendesse isso, querido, para você entender esta frase: bem-aventurada a que creu. Porque você fica pensando: ah, pastor, mas bem-aventurada a que creu. Irmão, uma moça virgem, solteira, aceitar ficar grávida nesta geração, nesta cultura, é botar uma corda no pescoço e pular.
Dá uma olhada comigo. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23. Quem encontrou? Deuteronômio capítulo 22, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Se houver moça virgem, desposada, quer dizer, noiva, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, quer dizer, forçar ela ao sexo, então trareis ambos à porta daquela cidade e apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Ó, o 26. Ó, o 25. Porém, se algum homem no campo achar a moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Lei. Quem está aqui, diga amém. Uma moça virgem que fosse de alguma forma conivente com uma gravidez fora do casamento, corria risco de morte, porque eles viviam nessa lei. Era esse o contexto de lei que Maria vivia. E ela creu, quer dizer, ela aceitou o risco de ficar grávida sem estar casada, porque ela ficou grávida sem estar casada. E quando ela estava grávida sem estar casada, a família toda soube. O papai e a mamãe aceitam que a gravidez é do Espírito Santo. Minha filha, você está grávida? Pois é, foi o Espírito Santo. Tá bom, vamos orar então. Mas José não creu. José não creu, irmão. Alguém está me ouvindo? José, a Bíblia diz, ele não a quis infamar, e ele se ocultou. Ele ia sair de fininho, ele ia deixar, ele ia fugir, porque ele fugindo, ela não seria prejudicada. Ele fugindo, ela teria um álibi. Ele fugindo, ela não seria difamada na cultura, na sociedade. Por que ele ia fugir? Porque ele não acreditou que era do Espírito Santo. Que conversa é essa, ficar grávida do Espírito Santo? Alguém já viu isso outra vez na vida, não? Alguém já viu isso outra vez na vida, não? Nem antes de Maria e nem depois de Maria houve outra gravidez do Espírito Santo. Só nessa vez. Então como é que alguém vai acreditar que possa acontecer, se nunca tinha acontecido? Alguém está me entendendo? Mas a Bíblia diz que ela creu, porque tinha um propósito. Deus disse: bem-aventurada mulher, você foi agraciada, achou graça diante de Deus. Deus conta com você para que o propósito dele se cumpra na terra. Diga para o seu irmão: Deus também conta com você para que o propósito de Deus se cumpra na terra. Não, fica tranquilo que você não vai ficar grávido do Espírito Santo. Não se preocupa com isso. Mesmo com essa barriguinha que parece, mas não vai ficar não. Mas há um propósito de Deus para a sua vida, que Deus quer realizar em você e através de você. Agora eu pergunto: você crê? Você crê, irmão? Amém. Eis a questão. Como já dizia, crer ou não crer, eis a questão. Porque, meu irmão, a Bíblia diz que ela creu. A fé que a Maria tinha na promessa que ela teve, ela foi demonstrada no comportamento. Porque se você crê que Deus tem um plano na sua vida, você tem que ter um comportamento que demonstre a sua fé. Se você não tem um comportamento que demonstre a sua fé, se você vive de qualquer maneira, se você não tem nenhum alvo, nenhum objetivo, nenhuma preparação, se você não tem nenhuma busca, nenhum foco, é porque você ainda não entendeu que é um propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você entende que há um propósito de Deus para que se cumpra na sua vida, você se engravida do propósito de Deus, o teu comportamento não é o mesmo. Alguém está me ouvindo? Então ela creu. Como é que ela creu?
a sua fé foi demonstrada na sua posição de permanecer virgem, porque ela casou. Nós lemos que o anjo falou com José, aí ele entendeu que era de Deus, aí ele foi lá e casou com ela. Mas ele casou com ela, foi morar com ela, ficaram 9 meses dormindo junto, tomando café junto, acordando junto, dormindo junto. Noite de inverno, que 9 meses tem inverno e verão, friozinho, juntinho, no friozinho, mas nada de sexo. Que está me olhando com esse olhar, meu irmão? Você nunca parou para pensar nisso? A demonstração de que ela creu foi que ela permaneceu virgem, casada com o seu marido. A demonstração que ela creu é que ela permaneceu fiel à promessa e ao pedido de Deus para a sua vida. Ela permaneceu fiel, mesmo tendo seu esposo. Irmão, ela estava grávida, a criança já estava lá dentro, já estava gerada. E nós sabemos que se ela tivesse feito o sexo, não mudaria nada. O ente que estava dentro da barriga continuaria sendo um ente santo. Mas a palavra dizia que a virgem tinha que dar à luz. Então ela abdicou dos seus desejos, ela abdicou dos seus prazeres, ela abdicou dos seus direitos de mulher casada, ela abdicou da sua vontade, ela abdicou da sua posição de mulher casada para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Não foi só a gravidez, querido, foi a virgindade. Por quê? Porque ela queria que a vontade do Pai se cumprisse na sua vida. Muita gente diz que Deus tem promessa para a sua vida, mas crê? Como é que eu creio? Quando o meu comportamento diz que eu estou aliançado com Deus, junto com Deus, para se cumprir a promessa de Deus na minha vida. Eu abdico, eu abro mão, eu renuncio minhas vontades, eu renuncio o meu direito, porque ela tinha direito do esposo, ela tinha direito de ter vida conjugal, mas ela abdicou, porque ela creu, e ela deixou-se cumprir. Não foi só, eu creio, ficou grávida, pronto. Não, foram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6, 7, 8, 9 meses, quase 1 ano, meu irmão, junto com o esposo, se guardando para a vontade de Deus. Alguém está aí, não? Você crê que Deus tem plano para a sua vida? Qual é o seu comportamento que demonstra que você crê? Qual é o seu comportamento, irmão, que demonstra que você crê? A fé, meu irmão, ela só pode ser demonstrada por comportamento. José também creu. José não chegou para ela: Maria, você já está grávida, o bebê já está aí, já está tudo tranquilo, agora é nossa lua de mel, querida, casamos, nós casamos, é nossa lua de mel agora. Não, vamos ficar aguardando, porque a virgem vai conceber, virgem casada, ela vai conceber e vai dar à luz. Porque o projeto de Deus se cumpre na vida daqueles que se guardam para que Deus cumpra. Diga para o seu irmão: o projeto de Deus se cumpre na vida daqueles que guardam-se para que Deus cumpra. Eu me atrevo a dizer para você, meu irmão, que o projeto de Deus não se cumpre na vida de determinadas pessoas, não porque Deus não tenha projeto, não porque Ele não seja poderoso para fazer acontecer algo sobrenatural, como uma virgem ficar grávida, não que Ele não queira que as coisas boas e sobrenaturais invadam a sua vida, mas porque você não se guarda, você não espera, você quer fazer as coisas no seu tempo, e quer fazer as coisas do seu jeito, e Deus no seu tempo e do seu jeito perde o sobrenatural. Se Maria tivesse perdido a virgindade, a promessa não tinha se cumprido. Meu Deus, que família
fiel que Deus escolheu para que Jesus nascesse. Alguém está me ouvindo? Alguém está entendendo? Fé sem obras, Tiago 2,17, ela é morta. Fé sem obras é morta. Quer dizer, se eu digo que tenho fé, ela creu, mas o meu comportamento não é de acordo, a minha fé é morta. Está cheio de gente na igreja, cheio de gente frequentando reunião, dizendo que tem fé. Não, tenho fé. Sabe quando é que ele tem fé? Quando o pregador fica pulando: não, agora vai vir o ouro, abra a tua mão, o tesouro vai abrir, a janela do céu vai abrir, a riqueza vai chegar. Aí tem fé. Cara, o cara vira fé, mas fica fezinho, fezinho. Isso não é fé, irmão. Isso é barganha. Fé funciona dessa forma quando Deus opera, funciona. Mas ele funciona quando é para mim me guardar, quando é para mim obedecer, quando é para mim me sujeitar, quando é para mim me sacrificar, para que o projeto de Deus se cumpra na minha vida. Aí funciona. Eu já vou chegar na outra. Tem uma palavra para os solteiros aqui. Quantos são solteiros? Solteiro. Quantos estão sozinho? Levanta a mão, meu, está com medo do quê? Ah, o pastor vai falar. Vou falar, tu vai ouvir do mesmo jeito. Levanta a mão aí, quantos estão sozinhos? A palavra é para os solteiros, irmãos. É simples. José esperou 10 meses para ter relação com a sua mulher, casado. A Sara disse: pastor, não é, pai, a Sara, minha filha, estava no culto das 5. Pai, mas não é 9 meses a gestação? Eu digo: mas tinha 40 dias de purificação que ninguém podia chegar perto da esposa. Foram 10 meses que ele esperou para ter relações com a sua esposa, casado, com direito. E tem solteiro, irmão, que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Ele não espera nem 30 dias, às vezes, nem 60. Se antecipa, se precipita e perde o projeto de Deus para a sua vida. Ah, pastor, mas como é que perde o projeto de Deus para a sua vida? Sabe por que perde? Porque no contexto espiritual, quando você se envolve com alguém sexualmente, você está fazendo a sua vontade fora do tempo. Você pode casar com alguém por causa dessa circunstância que não era o projeto de Deus. Você pode se envolver com alguém que não era o projeto de Deus. Estou falando com o solteiro aqui, irmão. Quem já está junto, já está junto. A vida tem que ser reciclada, melhorada. Eu sei que nós temos dentro da nossa sociedade várias circunstâncias, mas os solteiros aqui, os que estão só, peguem essa palavra para si. Não troque valores, não antecipe situações, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Mas se você crê, e se você crê, você espera. Diga para o seu irmão: se você crê, você espera. Que família, cara, que Jesus foi colocado para nascer. Sabe qual é a maior lição que essa família nos dá? Vai lá para Mateus de novo comigo, capítulo 1. Mateus capítulo 1. Quem encontrou diz amém. Versículo 19. Mas José, o seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A palavra começou a ficar forte. Agora preste atenção. José quis deixá-la secretamente. Quando eu lia isto, sem ter o contexto que temos hoje, eu pensava que José era um omisso. Pô, o cara vai largar ela nessa situação. Mas irmãos, até então o anjo não tinha falado com ele, e na cabeça dele, aquela conversa dela de ficar grávida do Espírito Santo não colou. Papai e mamãe aceitou, mas José não colou. E o que José fez? José não creu até esse momento, mas ele era um homem justo, um homem de caráter, e ele podia ter botado a boca no trombone para a sociedade que era civil religiosa, que era a lei e a religião juntas, e podia chamar os anciãos, chamar os sacerdotes e dizer: ó, eu estou noivo dessa mulher e ela está grávida, e ela ia ser morta, irmão. Se ele abrisse o bico e dissesse: ela está grávida e eu não sou o pai, ela era morta. Mas ele preferiu
sair secretamente e não prejudicar, porque daí ficaria a ideia: Maria apareceu grávida, foi violentada no campo, gritou, ninguém ouviu, então ela é uma moça direita, ela é vítima. E José não tem nada a ver com isso, ele estava protegendo Maria. Quem está entendendo, diga amém. E sabe o que eu aprendo com isso? Que o nascimento de Jesus, ele é precedido pelo perdão, porque José estava perdoando a sua noiva. As pessoas querem no Natal pintar uma maquiagem de presente para lá, presente para cá, é relógio, é pulseira, é joia, é roupa, é jantar, é sapato, é tantas coisas, é passagem, é viagem, é agrado. Mas o que o nascimento de Jesus nos ensina é que precisamos exercitar o perdão, porque José preferiu sofrer o dano e proteger a sua noiva, mesmo achando que a gravidez não era do Espírito Santo até o momento. Ele preferiu perdoar, cuidar do que seus direitos e sua vontade em serem feitas. Quantos que não entendem isso? O que nós podemos dar no Natal não é o presente, não é a roupa, não é o relógio, não é a bijuteria, é o perdão. É o perdão às vezes que o cônjuge não quer dar ao outro. É o perdão às vezes que os filhos não querem dar aos pais, os pais não querem dar aos filhos. É o perdão que muitas vezes não queremos dar para a pessoa do nosso prédio. É o perdão que não queremos dar para as pessoas do nosso trabalho. É o perdão que não queremos dar para o irmão do sangue. Não queremos dar para o irmão da igreja. Não queremos oferecer o perdão. Não queremos sofrer o dano. Queremos sempre que os nossos direitos sejam cumpridos, mas o nosso perdão não queremos dar. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que perdoar, porque é importante que você entenda que Natal, que precede o nascimento, é perdão que nós devemos oferecer. Perdão é o maior exemplo que esta família nos dá. José perdoou Maria, e Maria também perdoou José, porque depois que o anjo falou com ele, ele foi lá e disse: não, eu vou casar contigo. O anjo falou comigo, agora eu sei que é do Espírito Santo. E ela podia dizer: agora mané, agora tu está acreditando em mim, quer dizer que antes eu era o quê? Mas ela preferiu perdoar, aceitá-lo, para que se cumprisse a vontade de Deus na vida dos dois. Quantos projetos de Deus não se cumprem porque não há perdão? Quantas coisas nós queremos maquiar com presentes e lembranças e agrados e não queremos dar perdão. Perdão, mesmo não compreendendo o que está acontecendo, mesmo não compreendendo por que está acontecendo desta forma, como José não compreendia, ele preferiu perdoar, ele preferiu abençoar, ele preferiu dar a outra face. E nós vamos orar daqui a pouquinho para perdão. Quem está entendendo, diga amém. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Alguém pode dizer assim: ah, José perdoou, e o anjo só falou com ele depois que ele perdoou. Se você for ler o texto, o 19 diz: ele, não querendo a infamar, fugiu secretamente. Ele perdoou, ele não levou em consideração, ele não quis vingança de uma situação. Aí o anjo veio e falou com ele. Não é por acaso, irmãos, que muitas pessoas Deus não fala, porque o coração não perdoa. E Deus não pode manifestar a sua graça e falar a verdade, e mostrar o que é. Deus não pode abençoar a pessoa, porque o coração não perdoa. Mas José perdoou, e o anjo falou com ele. Quem está entendendo, diga amém. O anjo falou com ele. E alguém pode dizer: ah, pastor, se o anjo falasse comigo, eu também perdoaria. Meu irmão, a Bíblia está falando com você. E se você não tem a Bíblia como palavra de Deus, nem que um anjo viesse falar com você, você não ia tomar posição. Porque tem gente que está esperando que o anjo fale, não crê na Bíblia, mas crê no anjo. Se o anjo vier falar, ele vai dizer que é o inimigo, vai dizer que é o diabo que se transfigurou em anjo de luz e veio dizer para ele perdoar aquela encrenca, porque ele não tem um coração voltado para obedecer. Anjo não fala, a Bíblia fala: aquele que te bate numa face, aquele que te bate numa face, oferece a outra. Aquele que te obriga a andar uma milha, anda duas. Aquele que toma a tua capa, dê a blusa. E nós fizemos Natal, pré-nascimento do Senhor Jesus, está chegando. Tem um homem em Gênesis, que foi falado aqui pelo Luiz Arcanjo, que ele não teve anjo que falou com ele.
ele foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana. Primeiro tentaram matá-lo, jogaram numa cisterna. A cisterna estava vazia, ele ia morrer afogado, não morreu. Aí tiraram ele da cisterna, venderam para uma caravana que ia para o Egito. Ele foi vendido de escravo para uma caravana. Chegou no Egito, foi vendido para Potifar. Depois foi colocado lá no calabouço, lá no Carandiru do Egito. Isso levou anos e anos e anos, irmãos. Depois ele foi então na presença de Faraó. Tudo para se cumprir o propósito de Deus. Alguém está me ouvindo? Ele cresceu, se tornou o primeiro-ministro do Egito, um homem poderoso, um homem que depois de Faraó era ele que mandava no Egito. Pensa no cara, o vice-presidente do Bill Clinton, do Barack Obama. Pensa no cara. E ele nessa posição, amadurecendo, teve a oportunidade na época das vacas magras, quando veio a fome sobre toda a terra. Os seus irmãos tiveram que vir até ele para comprar o alimento. Vieram uma, vieram duas. Ele engenhou um plano para fazê-los refletir. Eles não refletiram. Ele trouxe o irmão mais novo, o irmão dele, que não o conhecia. Eles falavam com ele e não sabiam que era ele que estava ali. E num determinado momento, eu quero que você abra comigo Gênesis, no capítulo 45. Eu estou pregando sobre perdão, querido. A família que Jesus veio para nascer, uma família que perdoava. E eu quero que você entenda que Natal para nós é perdão. Quem encontrou Gênesis 45, diga amém. Diz assim, versículo de número 1: José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder. Ficaram atemorizados, ficaram paralisados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido. Para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Diga glória a Deus. José tinha perdoado os seus irmãos, porque ele compreendeu que tudo que ele viveu é para se cumprir o propósito de Deus. Irmão, quando uma pessoa ela tem maturidade com Deus, ela entende perdão. Quando uma pessoa cresce em Deus, ela entende perdão. Quando ela cresce na sua vida e no seu relacionamento, quando ela entende o seu propósito, ela sabe perdoar. Quando ela fica guardando picuinha, fica guardando coisinha, fica guardando e fica coisinha de sogra, coisinha de genro, coisinha de filha, coisinha de filho, coisinha de marido, e meu irmão, passa um ano, e dá um ano, parece aquela culpa, parece aquela vitrola que quebrou a agulha, só fala naquele negócio. Essa pessoa não cresceu, ela não entendeu o seu propósito, ela não entendeu a vontade de Deus para a sua vida, ela não compreendeu que os caminhos que às vezes são tomados são caminhos difíceis, mas são caminhos necessários. Quem está entendendo, irmão? José perdoou seus irmãos, porque ele disse: não fiquem bravos consigo mesmo. Os caras tinham tentado matar ele, vendido ele, e dito para o pai que ele tinha morrido. Só Deus sabe o que esse cara sofreu, quando ele chorou, que até o palácio de Faraó ouviu o seu choro, numa outra casa, num outro lugar. Imagine a alma desse homem quando foi expressa nesse momento, em que ele entendeu que ele estava cumprindo o propósito de Deus. Mas ele soube perdoar, não se vingar e nem guardar mágoa, mas perdoar. Porque quando você entende o propósito de Deus, você perdoa. Diga para o seu irmão: quando você entende o propósito de Deus, você perdoa. Volta lá em Mateus, estou acabando, fica tranquilo. Mateus capítulo de número 2. Quem encontrou diz amém. Tem uma frase na época das festas agora, que é muito falado, dizendo: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender.
Todo mundo conhece essa frase, né? Isso é falado na TV, nos programas, em tudo mais. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Agora imagine comigo, meu irmão. Mateus 2 nos mostra muito dinheiro. Mateus 2, capítulo de número 10. Quem encontrou diz amém. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Diga: ouro, incenso e mirra. Meu irmão, você consegue imaginar você estar numa aldeiazinha pequena, humilde, trabalhando, de repente parar na sua porta uma caravana de gente rica e depositar dentro da sua casa ouro, incenso e mirra? Porque os crentes de hoje, irmãos, eu não acredito na provisão de Deus. Eles querem negociar com Deus. Eles querem que Deus os abençoe, daí eles vão fazer. Eles querem que Deus os abençoe, daí eles vão trabalhar. Eles querem que Deus os abençoe, daí eles vão se envolver, daí eles vão cantar, daí eles vão isso, daí eles vão aquilo. Se Deus me der, porque quando Deus me der. Ou eles querem comprar a bênção. Não vou dar uma grande oferta, porque daí Deus falou que se eu der, Ele vai dar 100 vezes mais. Ele tem que dar. E essa é a conversa que você ouve por aí. Mas aqui se encontra só um casal que cumpriu o propósito de Deus e agora precisava de uma fuga para o Egito. E Deus levantou homens no Oriente que viajaram mais de meses. Não foi dias, foi meses, em camelos, comendo e dormindo, armando suas tendas, seguindo uma estrela que era o propósito de Deus, e pararam numa aldeia. Irmão, não foi GPS, foi o GPS do céu, foi o GPS da eternidade, meu irmão. Foi o GPS do sobrenatural que levou aqueles homens lá na casa de José e Maria. Não foi na manjedoura também, como se você vê no presépio, que fazia 2 anos já que eles estavam morando na casa. Lê a Bíblia que você vai saber. Eles estavam na casa já, morando lá na aldeia. E aqueles homens chegaram ali, entraram e depositaram ouro, incenso e mirra. Porque quando você cumpre o propósito de Deus, a provisão de Deus te encontra aonde você estiver. Muito dinheiro no bolso, meu irmão, serve para nós que cumprimos o propósito de Deus. Muito dinheiro no bolso serve para aquele que quer que Deus seja glorificado na sua vida. Muito dinheiro no bolso vem para aquele que quer estar no centro da vontade de Deus. Não importa aonde você esteja e aonde você está e como você está, no momento que a vontade de Deus tiver que ser feita, o dinheiro chega, e chega na quantidade que for preciso. Não corra atrás dele não. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Pensa José e Maria, vendo aquela quantidade de ouro, incenso e mirra, que eram caríssimos. Imagine comigo. Depois que os magos adoraram o rei, entregaram seus tesouros e foram embora, o anjo apareceu e disse: agora está aí a provisão, vão para o Egito. Vão para o Egito. Agora sim vai ter lua de mel. Com dinheiro, incenso e mirra. Vão tirar umas férias no Egito. Você não está entendendo. Queria que você entendesse isso. Vai tirar umas férias no Egito. Agora sim vocês vão passear, vão visitar as pirâmides, vão passear no Nilo, no barco, porque agora tem ouro, incenso e mirra, e Jesus com vocês. Vamos descansar, vamos aguardar. Vai vir o segundo tempo, e no segundo tempo a provisão também vai vir. Quanto crente não entende isso? Propósito de Deus, família abençoada, provisão, são para aqueles que deixam Jesus nascer. Jesus é o sinônimo do propósito de Deus na sua vida. Jesus é o sinônimo do perdão de Deus para nós, porque Ele veio para perdoar a todo aquele que crê e se arrepende e busca o perdão. Até o último momento da sua vida, o ladrão disse: lembra-te de mim. Está perdoado. Você está perdoado. E eu quero orar com vocês para perdão. Simples. Porque se você quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, tem que haver lugar para o perdão. Seja a quem quer que seja.
o perdão precisa partir de você, liberando e dando, aceitando e crendo, para que Deus se mova, a promessa de Deus se cumpra, o propósito de Deus aconteça e a provisão de Deus venha sobre você. Você que quer esta oração e quer orar comigo, colocar diante de Deus, trazer à memória pessoas. Ah, pastor, eu não me lembro de ninguém que eu precise perdoar. Mas será que você lembra de alguém que você precisa receber o perdão dela? Não você perdoar, mas você perdoá-la, não, mas ela te perdoar? Porque às vezes a gente não tem ninguém para perdoar, não tenho nada contra ninguém. Mas às vezes tem pessoas que têm coisas contra nós. E a gente lembra. Vamos colocar essas vidas na presença de Deus e vamos liberar o nosso coração para que a bênção do Senhor seja completa na nossa vida.